Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E muita gente se assustou com a queda do Bitcoin nessa última semana. Afinal, foi a primeira semana negativa depois de uma sequência forte de altas. Será que esse é um sinal de topo ou é apenas uma correção normal dentro de uma tendência de alta? Hoje a gente vai analisar isso com calma. Vamos falar também sobre o cenário macroeconômico, incluindo as tensões entre Estados Unidos e China e o que esses movimentos podem significar para o mercado cripto nos próximos dias. E fica comigo até o final porque esse é um dos vídeos mais importantes que eu vou mostrar o resultado da carteira RCC no mês de maio. Será que nós ganhamos ou perdemos dinheiro? Já deixa o seu like que é gratuito e me ajuda demais, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho e comenta já o seguinte: você aproveitou a queda para comprar mais ou preferiu apenas esperar para a retomada de alta? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Sem enrolar, vamos para os principais acontecimentos. China rejeita a acusação de Trump de que violou o acordo comercial de Genebra. Vocês acompanharam aí no fechamento do mercado da semana passada, o Trump ele mandou o tweet de que a China estava violando o acordo comercial e isso gerou bastante tensão geopolítica. E agora no início da semana já temos a China falando que não violou coisa nenhuma, que o Trump só está colocando medo aí no mercado. E logo após que a empresa do Trump anunciou que iria acumular Bitcoin e algumas criptomoedas, né, ele lançou essa no mercado. Então aqueles que entender, então os entendedores, né, já perceberam qual é que é a do Trump mais uma vez. Mas até esses acordos se desenrolarem, ainda temos bastante tensão na mesa, né? Tem China alertando os Estados Unidos sobre Taiwan, não brinquem com fogo, né? Então tá rolando bastante coisa e ameaças de um lado e do outro, né? Outro recorde histórico é a dívida global, que atingiu uma nova máxima histórica de 324 trilhões de dólares, né? Então, vocês já sabem que os países, eles possuem esse sistema de arrecadar impostos da população, de emitir dívidas, né, para gastar mais do que eles podem e fazer isso com base na confiança, que é a base da moeda fiduciária. Eu não sei o que vocês estão fazendo para se proteger disso, porque naturalmente, quanto maior a dívida do planeta, né, mais as moedas fiduciárias estão se desvalorizando proporcionalmente a isso, enquanto de outra ponta o Bitcoin ele tende a ganhar valor quanto mais liquidez temos, quanto mais os países emitem dívida e até quando isso vai ser sustentável. Na outra ponta, uma das alternativas que muitos investidores, né, utilizam é o próprio ouro. E o ouro, mais uma vez, em forte tendência de alta, né, segue se valorizando. Com esse aumento de tensões políticas, ele ganhou mais valor novamente. Com esse medo um pouco no mercado de renda variável, ele também se fortaleceu um pouco mais. Com o aumento de tensões não só nos Estados Unidos e China, mas também entre Rússia e Ucrânia, mais uma vez, né, eles fazendo parte lá do palco do mundo das tensões geopolíticas, nós estamos tendo mais coisas, né? Acabou de sair isso daqui, ó. A Rússia exige 20% do território da Ucrânia para cessar fogo. Então essa história está para se resolver, só que ainda a gente vai ter um pouco mais de tensões por aí. E com isso o ouro vem ganhando bastante valor. E uma coisa interessante sobre o ouro é que ele está recebendo cada vez mais atenção da mídia. E o número de notícias, artigos, posts que mencionam o próprio ouro, né? Ele já vem voltando, como podemos notar aqui, a recordes históricos. E geralmente quando atingimos esse tipo de nível, o ouro ele costuma sim ter um período de valorização forte, mas também ao mesmo tempo ele está próximo de formar um topo. Então isso aconteceu neste período, quando ele foi muito citado em 2020 e atingiu o recorde histórico e o preço do ouro também havia atingido um recorde histórico. Depois ele passou por um período mais lateral, com um pouco de correção, aí mais uma vez ganhou bastante holofote da mídia e aqui ele mais uma vez estava tocando o topo histórico e depois que ele perdeu um pouco da atenção, o ouro sofreu essa correção, mas de 2023 para cá, né, com esse aumento do medo de recessão, tensões geopolíticas, ele veio ganhando valor aos poucos e aqui mais uma vez estamos próximo do topo histórico de citações de mídia e o ouro ele já está em recorde histórico também em seu preço. Ou seja, o ouro ele está numa fase de expansão, mas hora ou outra também ele tende a estabilizar, porque isso também é sinal de topo. Agora falando um pouco sobre os Estados Unidos, a questão de tarifas, né? Nós vimos o problema que causou no primeiro trimestre do ano, onde o PIB americano ele veio negativo em menos 0,3%, mas agora já temos um mercado mais otimista com relação ao PIB e até mesmo os próprios órgãos do governo americano estão mais otimistas com isso agora para esse segundo trimestre. Então já temos uma estimativa aqui de uma alta do PIB, né? Porque antes, né, era estimado que o PIB anual ficaria entre 1,5% até no máximo 2%, e agora já temos uma estimativa que subiu bem nessa última semana e já está ali em 2,8%. Nesse momento atual, isso é muito benéfico porque aquela narrativa da recessão que traria grandes correções no mercado de risco, ela vai ficando cada vez mais distante de nós. Só que ao mesmo tempo, nesse momento, ainda temos coisas na mira dos investidores que está gerando um pouco de receio. Não é à toa que estamos tendo um período aí de leve correção no mercado. Já no mercado cripto, a SEC está fazendo uma investigação com o Ethereum, Solana e os ETFs, né? Só que por enquanto a gente ainda não tem nenhum resultado sobre isso, né? Se vai ser positivo ou se vai ser negativo, mas ela está fazendo uma investigação aí por baixo dos panos. Com relação ao fechamento da última semana, temos um fechamento negativo pela primeira
primeira vez, depois de 7 semanas consecutivas, o Bitcoin ele fecha em valor menor do que ele abriu no início da semana, com uma queda aí de menos 1,15%. Mas se você ignora um pouco o resultado das semanas, né, e pensa num prazo um pouco maior, ainda assim o Bitcoin está entregando um resultado absurdo e fenomenal. Então ele fechou com o preço ali dos 104.300, né, o S&P 500 fechou com uma leve valorização, mas segue bem lateral ainda não retornou ao topo histórico. O dólar ainda continua com leve queda, né, mas também um pouco lateral. O ouro que segue mais forte aí dos maiores, né, com uma alta de 2,5%, e o sentimento do mercado ainda é otimista, só que ele está menos otimista do que na semana anterior. Puxando o interesse institucional, mais uma vez, temos Michael Saylor fazendo novas compras de Bitcoin. Toda semana ele aparece aqui fazendo novas compras, né? Então já virou rotina aí do Michael Saylor comprando toda semana Bitcoin. Dessa vez não foi uma compra tão relevante assim, uma compra de 705 Bitcoins no valor de 75 milhões de dólares. A outra empresa que vem seguindo a estratégia do Michael Saylor, né, a Metaplanet, também fez novas compras no valor de 117 milhões de dólares, né? Foi uma compra de 1.088 Bitcoins e agora a empresa já segura 8.888 unidades de Bitcoin. Agora de um outro país, porque a Strategy está nos Estados Unidos, Metaplanet do Japão, agora temos a Heitar, que é uma empresa de Hong Kong, também anunciando planos para adquirir 1,5 bilhão de dólares em Bitcoin. E como eu já mostrei para vocês, né, esse tem sido o padrão das empresas que adotam Bitcoin. São empresas que geralmente não estão em uma alta muito forte, mas assim que elas anunciam esse tipo de coisa, né, essa daqui anunciou, e olha como já veio forte, 2 barras verdes aqui de alta, já tendo uma alta de quase 45% em questão de um dia. Pode ser que assim que a empresa comece a fazer compras de Bitcoin, ela ainda entregue mais algumas barras verdes aqui de forte alta, mas depois ela inicia um processo um pouco mais de correção. Esse tem sido o padrão de algumas empresas listadas, que às vezes até entregam altas muito maiores do que nas próprias altcoins e correndo um risco até menor do que em algumas altcoins. É claro que isso não é recomendação, mas provavelmente se essa empresa realmente comprar, ela ainda deve entregar mais altas. Ainda com relação aos institucionais, né, temos a Rússia também, um dos maiores bancos da Rússia, né, anunciando um tipo de investimento para Bitcoin, onde eles utilizam o preço futuro do Bitcoin com uma taxa cambial aí entre euro e o rublo, né, a moeda russa, para que eles entreguem um rendimento para os investidores que comprarem esses títulos. Então é mais uma novidade para o mercado e que sim vai gerar adoção para o Bitcoin. Agora falando dos ETFs, né, os ETFs estão mais fracos. Na última semana a gente teve mais saídas do que entrada nos ETFs de Bitcoin, com uma saída de 616 milhões de dólares. É natural durante uma tendência de alta nós termos algumas semanas negativas, né? Então estávamos tendo várias barras de forte volume comprador dos ETFs e agora temos uma barra bem tímida aqui que mal dá para ver, né, com mais saídas do que entrada na última semana. Se a gente voltar aqui ao final do ano, né, olhando para o interesse dos ETFs, isso é normal, tá? A gente tem fases de maior interesse e até uma barra muito parecida nesta semana aqui, antes da última pernada de alta do Bitcoin, até ele tocar o topo histórico no início desse ano. E quando estamos em fases de maior correção, aí nós temos mais saídas do que entradas, né? Que foram essas semanas aqui de bastante saída e naturalmente o Bitcoin também estava corrigindo bem nesse período. Já falando do Ethereum, nós tivemos mais entradas do que saída, não é à toa que o Ethereum praticamente não teve nenhuma correção muito relevante, né, em seu valor. Só que ainda assim o volume comprador do Ethereum não é tão significativo assim para o valor de mercado da moeda. Então os ETFs hoje não fazem muita diferença no preço do Ethereum. Só que de qualquer forma a performance do Ethereum nesse segundo trimestre do ano segue acima do próprio Bitcoin. E esse segundo trimestre não terminou, mas provavelmente o Ethereum ele vai entregar uma performance melhor do que o próprio Bitcoin durante as próximas semanas. Antes de falar um pouco sobre o topo do mercado, né, se já chegamos no topo ou se ainda tem espaço para continuação de alta, eu quero fazer um convite para você participar da minha Masterclass do dia 5 de junho, que é gratuita, e eu vou falar o meu plano de saída do mercado e como fazer isso da melhor maneira possível, não só utilizando os indicadores, né, para a gente fazer uma saída bem feita no Bitcoin e também nas altcoins, que a gente tem que pensar de forma diferente em cada um dos ativos, mas também falando um pouco da parte tributária, que é bem importante nesse momento para você não ter que pagar dinheiro à toa para o governo. Essa é só a ponta do iceberg do que eu vou apresentar nesse meu plano no dia 5. Eu faço o convite para você clicar no primeiro link da descrição para você participar desse evento, né, e já receber o material complementar que estamos enviando no grupo do WhatsApp, e também você pode escanear o QR Code se estiver assistindo na televisão. E lembrando que ao final do evento, né, para aqueles que querem entrar no RCC, eu vou abrir as vagas do RCC. Agora falando um pouco da questão do topo, antes de falar de alguns indicadores, eu vou puxar aqui o gráfico rapidamente para a gente olhar um padrão no Bitcoin. Então o Bitcoin até a semana passada ele estava num padrão muito fácil de analisar, né, onde ele subia 10%, lateralizava por 10 dias, subia mais 12%, lateralizava, subia 10%, lateralizava e subiu de novo. Ele lateralizou, só que não conseguiu fazer um rompimento e ele rompeu para baixo o triângulo. E agora ele evolui para
um padrão um pouco mais complexo, mas por enquanto, na própria análise gráfica, nós podemos ver todas as médias apontando para cima e o Bitcoin ainda está dentro deste canal de alta, né? Até a semana retrasada, antes dessa correção, o Bitcoin estava em um canal de alta mais forte, né, mais vertical, e agora com essa correção dessa primeira semana, a gente viu um enfraquecimento desta tendência de alta, mas ainda assim ele continua em tendência de alta. E esse processo de correção do Bitcoin é natural, que pode durar mais alguns dias antes do Bitcoin voltar a entregar novas altas e ainda assim ele pode vir lá para 118 mil e quem sabe buscar até mesmo 130 mil dólares antes de vir realmente uma grande correção e mudança de tendência, né? Onde ele sai dessa tendência de alta, entra numa tendência lateral e depois evolui para uma tendência de baixa, como aconteceu aqui, onde ele estava em tendência de alta, ficou em tendência lateral e aí sim evoluiu para uma tendência de baixa. Por enquanto, seguimos andando em ondas, né? E o Bitcoin, ele poderia corrigir até no máximo aqui 100 mil dólares, que continuaria dentro de uma tendência de alta bem saudável. Então, o resumo da análise é o seguinte. O Bitcoin até pode ter mais algumas correções, caindo até 100 mil dólares, né? Quem sabe até 98 mil dólares no máximo. Mas a tendência é de continuação de alta. Isso significa que mesmo com essas pequenas correções, ele deve evoluir para preços ainda maiores no futuro, nas próximas semanas. Então, quem está investindo no mercado, principalmente quem é iniciante, né, e fica falando, nossa, você falou que o Bitcoin ia subir e ele caiu. Tem que entender que no mercado de renda variável é normal um ativo cair para ele continuar subindo. Da mesma forma que uma tendência de baixa, o ativo ele sobe para continuar caindo. É assim que funciona o mercado. Sabendo aproveitar essa volatilidade, você ganha muito mais, mas muito mais do que quem investe apenas em renda fixa. Mas também eu sei que para a maioria das pessoas elas não aguentam ver essa volatilidade, por isso, né, que você pode ter uma parte em mercado de renda variável e outra parte em renda fixa. Agora falando dos indicadores, né? Será que a gente já chegou no topo? Vocês viram que na análise técnica nós ainda não temos um sinal claro de que chegamos no topo, mas em alguns indicadores podemos ter outras respostas. Primeira coisa é falando sobre a liquidez global. Claramente o Bitcoin ele tem uma correlação com a liquidez, né? Quando a gente tem fase de expansão de liquidez, o Bitcoin também tem fase de expansão, e quando temos momentos de contração da liquidez, o Bitcoin também possui momentos de correção. E nesse momento, aqui na linha vermelha, podemos ver claramente, né, que neste período a gente teve uma expansão de liquidez e mais ou menos 70 dias depois o Bitcoin respondeu a essa expansão de liquidez. Aqui tivemos uma contração da liquidez e também mais ou menos 50 dias depois o Bitcoin também apresentou uma contração de 32%, onde ele saiu dos 109 mil e chegou a cair até os 74 mil dólares. Mais uma vez estamos em uma outra fase de expansão da liquidez. Então, naturalmente, o Bitcoin também está em uma fase de expansão. Como não temos nenhum sinal de enfraquecimento da tendência de expansão monetária, também de acordo com a liquidez, a tendência do Bitcoin continue em fase de expansão. Quando a gente ver algum sinal como este daqui, aí sim, provavelmente um tempo depois a gente vai ter correções no Bitcoin. Mas por enquanto não temos nenhum sinal disso na liquidez. Ainda falando sobre esse ciclo de liquidez, nós podemos ver que nós estamos dentro da fase de expansão da liquidez monetária, que tende a durar até o início de 2026 ou final de 2025. Depois, a partir do ano que vem, nós tendemos a entrar em um ciclo de contração. Geralmente, neste ciclo de contração que nós temos o ciclo do bear market. Então, só olhando para a liquidez, nós podemos ter essa estimativa de que o Bitcoin ele ainda pode ter uma continuação de alta. De julho até setembro, outubro, ele pode ter uma correção um pouco maior. E de outubro, novembro e dezembro, e quem sabe janeiro, a gente pode ter mais uma fase de expansão no preço do Bitcoin. E essa é uma análise seguindo este indicador. Um outro indicador que mostra que nós estamos chegando já próximos ao topo histórico, né? E que a tendência de alta ela vai dar uma enfraquecida assim, principalmente depois do mês de junho, é que a gente já está com um alto nível de alavancagem da parte spot do varejo. E o nível que nós encontramos agora, né, este daqui, ele se assemelha bastante ao nível deste topo do início do ano, né, lá de janeiro de 2025, e também ao topo do ano passado de janeiro de 2024. Então já nos encontramos nos mesmos níveis de alavancagem dos mesmos períodos, né, de topo, que foi os 74 mil, e deste topo dos 109 mil dólares. Mas o indicador são dos investidores de longo prazo, né? Aqueles que compraram o Bitcoin muito barato e a hora ou outra eles vão fazer uma realização. No topo de 2024, nós estávamos nesta região aqui. Então aqui tinha bastante investidor de longo prazo já fazendo uma realização. Já no topo de janeiro de 2025, que foi dos 109 mil dólares, nós estávamos nesta região aqui, ó, de realização. Tanto no gráfico rosa quanto no gráfico amarelo. Neste momento, nós estamos sim em níveis altos, mas ainda temos espaço, né, para continuação de alta desse gráfico, para chegar a regiões críticas, né, como essa daqui do topo do ano passado, e quem sabe, né, se a gente entrar numa fase de euforia maior, a gente volta
a essa fase aqui igual ao topo do início deste ano. Só que muitas vezes a tendência, né, depois de ter um alto nível de realização como essa daqui, é ter um topo mais baixo. Então eu ficaria bem atento a essa região da realização dos long term holders. E um último indicador que eu gosto bastante, né, índice de medo e ganância, nós estamos em fase de ganância ainda. Geralmente é nessa fase que a gente tem uma valorização nos preços dos ativos, né? Tanto do Bitcoin quanto das altcoins. E repara que na última semana o mercado estava com um índice maior de ganância e agora o índice está menor. E geralmente quando ele diminui, né? Isso dá espaço para entradas e para fazer compras. Só que lembrando que quando você faz compras nessa fase de ganância, o seu risco já é muito maior do que aqueles que fizeram compras aqui na fase de extremo medo. Só que da mesma forma que o seu risco é maior do que aqueles que compraram aqui, o risco deste período atual, ainda mais numa correção, ele é muito menor do que aqueles que estão comprando aqui, né? Quando o mercado está subindo muito ou quando está em fase de extrema ganância. Então aqui o risco é consideravelmente maior, só que ao mesmo tempo ele dá espaço sim para entrada em alguns ativos. Hoje tivemos um discurso do Powell, né? Mas de forma geral não teve nada demais. Ele não fez nenhuma renúncia, ou seja, ele não renunciou ao cargo, não falou sobre juros também e não falou sobre suas perspectivas. Então o Powell ele tá mais liso que esse sabonete que ele tá segurando aqui. Muita gente achou que ele iria falar alguma coisa, mas não teve nada demais. Nessa semana a gente pode esperar a divulgação de algumas coisas importantes, né? Tivemos o PMI aqui, que vieram muito próximos, né, da projeção do mercado. Então não foi um dado que surpreendeu positivamente, ele veio um pouco abaixo do esperado, né? Foi um pouco mais negativo, mas nada demais. Teve o discurso do Powell hoje, que não falou também nada demais. Terça-feira a gente tem ofertas de empregos, JOLTS. Esse é um dado que tem que vir na média, né? Não pode subir muito nem cair muito. Quarta-feira tem a variação de empregos privados, também é um dado que tem que se manter estável. No mesmo dia temos PMI, que também são dados que tem que se manter estável, e depois estoques de petróleo. No geral, não são dados tão importantes assim nesse momento. Quinta-feira temos pedidos iniciais por seguro-desemprego, esse sim é um dado importante para acompanhar, né? Tem que continuar estável, como já vem sendo dessa forma. Sexta-feira temos alguns dados que estão relacionados à inflação. Sexta-feira temos os dados sobre a taxa de desemprego nos Estados Unidos. Esse daqui é o dado mais importante da semana. E isso junto ao relatório de emprego do payroll, né? Que também é bem importante. Então esses daqui são os dados mais importantes. Sexta-feira vai ser o dia mais importante com relação aos dados macro. Sobre os possíveis cenários daqui para frente, temos o seguinte. Um cenário mais pessimista seria o Bitcoin perdendo força e voltando para o canal ali da região dos 92 a 100 mil dólares. Por enquanto, esse é um cenário muito difícil e acho praticamente impossível de acontecer nesse mês ou no próximo. Número 2, a guerra das tarifas teria que retornar e piorar ainda mais, né? E número 3, o Fed ele vai segurar os juros mais altos por mais tempo e provavelmente não teríamos nenhum corte nesse ano. Número 4, a inflação ela dispara acima do esperado nos próximos meses e naturalmente por isso o Fed teria que manter os juros mais altos. Esse é um cenário que eu acho muito difícil de acontecer, tá? Agora o cenário mais realista, o Bitcoin ele se mantém acima dos 100 mil dólares, ele até pode buscar os 100 mil, como eu mencionei ali, mas ele já estabilizou ali nos 103 mil, 104 mil, lateralizando por mais tempo para buscar novos topos daqui para frente, podendo ainda alcançar um novo topo histórico até o final desse mês de junho, que tende a ser um mês de alta mais forte. Número 2, guerra das tarifas, ela continua esfriando, né? Temos essa tensão dos Estados Unidos e China, mas é só uma coisa momentânea, só que no geral a guerra das tarifas ela vai melhorando. Número 3, o Fed ele ainda vai realizar 2 cortes de juros, o primeiro sendo em setembro, o segundo pode ser em novembro ou dezembro. Ainda temos que acompanhar isso daqui porque ainda não está muito certo se teremos ou não os cortes de juros, mas esse seria um cenário ainda realista. Número 4, a inflação, ela fica dentro do esperado, até pode subir um pouco mais nesse trimestre, mas ela sobe dentro da meta do Fed. Agora o cenário mais otimista de todos, né? O Bitcoin ele já supera os 120 mil dólares até o final deste mês de junho, ou seja, já é uma marca aqui de topo histórico. Número 2, Trump entra em acordo com a China, então eles param com essa briguinha e eles formam um novo acordo que melhora a situação do mercado e diminui tensão geopolítica, e Fed que realiza de 2 a 3 cortes nos juros. Isso daqui, o terceiro corte eu acho difícil, o segundo ainda está em haver, mas o primeiro a gente tem quase certeza que vai acontecer. Número 4, a inflação ela fica controlada e não tem nenhuma alta. Eu acho também esse cenário um pouco mais difícil, principalmente nesses dois cenários aqui, mas com relação ao preço do Bitcoin, esse sim é totalmente possível de acontecer aqui em junho. Então eu sempre falo isso, mas o investidor bem sucedido, ele sempre está jogando dos dois lados, né? Então ele ganha dinheiro com as quedas, como também ganha dinheiro com as altas. Então ele vai estar ganhando com as quedas da mesma forma que ele ganha dinheiro com as altas.
Então eu vou puxar aqui rapidamente a carteira RCC e o resultado dela desse último mês, do fechamento mensal. Então no mês passado, né, compartilhei aqui com vocês que a carteira RCC, ela estava no fechamento ali no valor de R$299 mil, né? Ela subiu comparado ao mês retrasado e aos poucos ela vem ganhando valor. A maior posição dela estava ali em Bitcoin, tinha Ethereum, Caixa, né, e outras moedas e altcoins. Só lembrando que neste mesmo mês, né, o pior dia da carteira, ela chegou a cair ali para R$250 mil. Bom, nesse mês a gente também não focou tanto assim em piscinas de liquidez e renda passiva, mas a gente coletou um pouco mais do que no mês passado, né? Então a gente coletou em torno de $280 em taxa, né? Tendo aqui algumas regiões principais, né? Uma parte na Radium, outra parte na Uniswap. Então tem algumas carteiras nossas dentro da Uniswap. Aqui são algumas conversões das taxas, né? Peguei as taxas e reapliquei. Aqui é um pouco das taxas que foram removidas também de outra carteira. Então tem algumas carteiras aqui dentro da Uniswap e algumas estão rendendo taxas, né? Tem essa piscina aqui aberta, ó, com $41 para serem coletados. Então no total deu $280 em taxas. E no geral o valor que estava aqui em piscinas não teve nenhuma oscilação tão grande, a não ser esse daqui que teve uma alta até que bem expressiva. Sobre aqueles que perguntam sobre a carteira, né? Nós começamos ela lá em 2022, então retornando aqui aos primeiros aportes que fizemos na carteira, então começamos com R$5 mil o primeiro aporte. Depois fizemos outro aporte de R$5 mil nessa fase aqui de 2022. Ela começou em novembro de 2022 e depois mais um aporte de R$1.150, né? Então, no geral, o primeiro aporte foi de 5 mil, o segundo de 5 mil e o terceiro foi de 1.150. Aí ficou um bom tempo sem aportar a carteira. Depois voltamos a aumentar os aportes aqui em 2023. Mas só esses 3 primeiros aportes, né? Da primeira compra até um ano depois, né? Lá em 2023 ainda, a carteira ela teve uma evolução, né? Então teve uma valorização só desses aportes de R$28 mil, uma valorização de 254%, né? O que totalizou ali quase R$40 mil lá em 2023. De 2023 para 2024, a carteira bateu seus primeiros R$100 mil e de 24 para 25 essa carteira ela vem se multiplicando. Então hoje aquela carteira que começou com R$5 mil, fechou o mês de maio no valor de R$374 mil. Então uma comparação da carteira do mês de abril com o mês de maio, então ela fechou lá em 299 mil no mês de abril e esse mês fechou em 374 mil, sendo que a melhor semana da carteira ela chegou quase a R$400 mil, que foi ali na semana do dia 22 de maio. O pior dia da carteira de maio foi no início do mês, porque ainda os ativos não haviam se valorizado tanto, né? Ainda estava ali na faixa de R$300 mil. Estava um pouquinho a mais do que o fechamento do mês de abril. E agora, será que nesse mês de junho a carteira se valoriza ou não? Ela vai ficar mais estagnada ou até com correção? Vamos esperar até o final do fechamento desse mês. Mas eu estou otimista e ainda podemos ver essa carteira neste mesmo mês batendo ali os R$400 mil pela primeira vez na história. Então, a carteira está próximo da máxima histórica. Agora, no dia 2 de junho, ela está em valores abaixo, né? Porque a gente está com uma leve correção, mas ainda estamos no início do mês e ainda tem bastante chão pela frente. Agora puxando os comentários do último vídeo, né? Esse é um comentário muito bom, né? Que ele falou o seguinte, ó. Em um ano de mercado já deu para entender, só comprar Bitcoin na baixa, quando estivermos no índice de medo e ganância abaixo de 30 pontos e sempre vender na alta, quando o medo versus ganância estiver acima dos 65. Diferente disso, o leigo só vai perder. Eu ainda iria um pouco mais além. Esse é um ótimo indicador, sim, para você comprar barato. Se for vender, né? Vender mais caro. Mas eu diria que acima dos 75 pontos é melhor do que 65 pontos. Porque geralmente quando o Bitcoin bate topo realmente de mercado, o índice de medo e ganância está ali entre 85, às vezes até acima de 90 pontos, né? Essas são as regiões mais críticas e aqui você faz uma realização mais assertiva. Quando você vende abaixo dos 65 pontos, a chance de você perder uma alta é bem grande ainda. Porque aqui, por exemplo, ó, em 27 de setembro, o Bitcoin chegou a bater os 65 pontos, só que ainda tinha bastante espaço para ele continuar subindo. Estava ali na região dos 60 e poucos mil dólares, né? Meses depois ele chegou em 109 mil. Então sim, esse é um ótimo indicador, mas não use apenas um indicador para tomar a sua decisão de compra ou de venda. Porque da mesma forma que você pode vender muito cedo, num bear market, se você olhar só para esse indicador de medo e ganância, você pode comprar muito cedo no bear market. Então olha só, voltando lá quando começamos o bear market, e o Bitcoin ele estava lá nos 69 mil e caiu até os 15 mil e poucos dólares lá ao final do ciclo do bear market. Várias vezes ele chegou na região de extremo medo aqui no indicador de medo e ganância. Então, quando ele estava ali nos 42 mil dólares, né, saiu dos 69 para 42 mil, ele deu o sinal de extremo medo, e isso várias vezes, só que dos 42 mil até os 15 mil dólares, ainda tinha muito chão para o Bitcoin corrigir pela frente. Então, só usar esse indicador não é suficiente, mas é um belo indicador sim. Comentário aqui, quando for vender altcoins, você vai nos avisar?
Cansei das altcoins, coloquei tudo em USDT. É natural isso daqui, porque o mercado não está fácil, mas eu não deixaria em USDT, eu deixaria em Bitcoin pelo menos nessa fase de ciclo. Aí mais pra frente, aí sim deixaria em USDT. Mas sobre falar do momento de venda das altcoins, no dia 5 eu estarei esclarecendo aí o plano de realização tanto do Bitcoin quanto das altcoins, porque nós temos que analisar os dois ativos de formas diferentes. E além disso, no mercado de altcoins, nós temos muitas coisas diferentes, né? Cada altcoin é uma história diferente e você vai ter que fazer uma análise específica para cada uma das moedas. Mas no dia 5 eu convido vocês, né, para a Masterclass, onde eu vou apresentar o plano de realização. Eric, vale a pena pegar empréstimo de 4% ao ano quando o Bitcoin chegar próximo ao topo desse ciclo, pensando seriamente em fazer isso e ficar com o lucro? Ó, essa pergunta ficou um pouco ambígua, mas se você está falando de não vender os seus Bitcoins e travarem um protocolo e receber um juros em cima disso, o maior risco de fazer isso, principalmente se a gente entrasse em um bear market, é um risco do protocolo quebrar, porque o seu Bitcoin não ficaria sob a sua custódia, né? Então esse seria o maior risco, e pensar nessa questão do rendimento de 4% ao ano em cima dos seus Bitcoins, eu sinceramente prefiro manter apenas na carteira fria, né? E só aguardar o mercado terminar a correção para depois voltar a aportar o caixa que eu fiz. Isso também vale se a pergunta for o seguinte: digamos que eu não queira vender meu Bitcoin, mas eu quero fazer dinheiro para comprar ele na baixa. Aí no bear market eu travo lá meus Bitcoins no protocolo, pego o empréstimo que eu vou pagar 4% ao ano para comprar o Bitcoin barato, aí sim que ele se valorizar, eu vendo e destravo meu Bitcoin do protocolo, e assim às vezes eu consigo até aumentar bastante a quantidade de Bitcoin usando o dinheiro do empréstimo. Também é muito arriscado e corre o mesmo risco que eu mencionei, né? Travar os seus Bitcoins no protocolo tem esse risco do protocolo quebrar, aí você perde seus Bitcoins. Então para as duas coisas tem um risco muito grande, você tem que entender muito bem esse risco que você está correndo. E se for fazer isso em corretora, também a mesma coisa pode acontecer. Mas o mais, pessoal, não esqueça de comentar aqui, ó, se você aproveitou essa queda para comprar mais ou se você preferiu esperar apenas a retomada do mercado e não fez nada. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você continuar atualizado sobre cripto e macroeconomia. No mais é isso, e te espero no próximo vídeo. Falou!